Olá, alunos e alunas da Digital Olímpia, sejam bem-vindos à nossa videoaula, onde vamos compartilhar a experiência do aprender além da sala de aula. Esta é a aula 9 do módulo Microsoft Office Word 2013, que integra a grade do curso Operador de Computador. Sou o professor Márcio de Oliveira e quero avisar que o material aqui mostrado está disponível na sua sala de aula virtual. Aprenderemos nesta aula a elaborar uma tabela básica e as funções do layout da guia Ferramentas de Tabela. Pessoal, na aula de hoje faremos uma tabela básica no Word e também falaremos um pouco sobre o layout da guia Ferramentas de Tabela. Vamos abrir aqui o Word no nosso computador. Microsoft Office Word 2013. Bom, muito bem. Vou criar aqui uma tabela. Primeiro eu vou aumentar bem aqui a letra para que as colunas dessa tabela sejam grandes, tá? Vou aqui inserir, inserir tabela, vou colocar aqui minha tabela com 3 linhas, 3 colunas, tá bom? Então a gente vai vir aqui no layout da guia Ferramentas de Tabela, tá? A gente tem aqui logo no início, tá? A opção selecionar, tá? No selecionar eu tenho a opção para selecionar célula, eu seleciono a célula que eu estava, né? Selecionar coluna, ele vai pegar aí a coluna toda quando a gente usar essa função. Temos também o selecionar linha, né? E por fim aqui o selecionar toda a tabela, tá? Vamos prosseguir então, tá? Propriedades, tá? A gente tem aí descrições da tabela, tá? Por exemplo, uma coluna, ele tem uma largura preferencial fixa de 4,99, tá? E uma célula também de 4,99, isso daí é uma largura preferencial, tá bom? Vamos passar aqui para a nossa seção desenhar, tá? Vou pegar aqui essa opção desenhar tabela. Eu já tenho minha tabela pronta e eu posso fazer o que? Eu posso personalizar minha tabela com essa ferramentinha aqui, desenhar tabela, que é bem interessante, tá? Faz até traços aí na diagonal das nossas células da tabela, tá? Bom, temos também dentro do desenhar a ferramenta borracha, que vai fazer o que? Ela como se fosse mesclar células, tá? A gente passa aí a ferramenta borracha, ela vai unificando os conteúdos, tá? Eu vou dar uma consertada aqui na minha tabelinha, tá? Fazer aí um alinhamento certinho para desenhar. Na seção linhas e colunas, nós temos aí mais ferramentas, tá? Na seção linhas e colunas, a gente tem primeiramente aí no excluir, tá? Vamos direto aqui no excluir, tá? Temos aí a opção de excluir células, tá? É lógico que, por exemplo, se eu for excluir esta célula, for excluir de repente essa célula aqui, vou clicar em excluir células, ela não está solta aqui, né, na nossa tabela, tá? Então se eu clicar aqui em deslocar para a esquerda, ele apagou para mim só aquela célula que eu queria, tá? Vou aqui no excluir células, vou continuar no deslocar para a esquerda. Ele faz o que então? Ele tira a última. Vou pegar esse aqui, excluir células. Se eu manter o deslocar para a esquerda, ele vai excluir a última. Vou
destruir aqui a minha tabelinha, tá? Aí voltando lá no excluir, vou selecionar aqui primeiro, tá? Excluir colunas, por exemplo, vai excluir toda a coluna que eu tinha selecionado. O outro excluir aqui é excluir linhas, né? Vai limpar a linha que eu tiver selecionado, ele vai apagar. A gente não vê muita diferença porque elas são muito parecidas, né? E tem por fim aí a opção que exclui a tabela toda, tá bom? Vou inserir mais uma tabelinha básica aqui para a gente continuar analisando aí, né? Layout então da guia ferramentas de tabela, tá? Vou fazer o seguinte, ó, eu cliquei aqui nesse primeiro quadrinho aqui da minha tabela, vou clicar em inserir acima e ele fez o que? Ele inseriu uma linha toda acima, tá? Vou clicar agora em inserir abaixo, ele vai fazer novamente. Agora eu vou clicar aqui, ó, pessoal, inserir à esquerda. Ele fez o que? Ele se apertou aqui um pouco, né? Mas ele adicionou aí mais um. Vou de novo inserir à esquerda, inserir. Vai ficando cada vez mais fininho aí, né? Eu até ia comentar com vocês que eu imaginava que inserir à direita seria da mesma forma também, tá? Então aqui, ó, dentro do linhas e colunas a gente tem o excluir, né, com suas 4 opções, né? Excluir células, excluir colunas, excluir linhas e excluir a tabela toda. No inserir, inserir para cima, inserir para baixo, inserir para a direita e inserir para a esquerda. Bom, vamos prosseguir aqui na seção mesclar. A gente tem mesclar células, né, que já é bem conhecido aí de vocês, né, que é bastante utilizado o mesclar células, tá? Dentro do mesclar células eu tenho a opção mesclar, foi essa que eu utilizei agora, tá? Tenho também a opção dividir célula, tá? Quando eu clico em dividir célula, o Excel me traz um assistente perguntando quantas colunas, quantas linhas que eu gostaria, né? Eu gostaria que fosse assim, 2 por 2 e vamos clicar, tá? Vocês podem ver que veio aí uma estrutura até diferente, né? E esse dividir tabela aqui, ó, selecionei, vou clicar aqui, ó, dividir tabela, ó, vou selecionar de novo esse aqui e vou clicar em dividir tabela, este dividir tabela, tá? Bom, a sequência aqui que a gente vai seguir aqui, ó, é o tamanho da célula, chama seção. Na seção tamanho da célula, ele permite que a gente ajuste a altura, tá, da coluna, perdão, a altura da linha e a largura da coluna, e também tem o autoajuste, né, que faz aí o ajuste de acordo com o conteúdo que a gente pretende utilizar, tá? Vou modificar aqui a altura da célula para 1, tá? Então vai ficar com 1 centímetro. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, a largura da célula a gente pode modificar aqui em cima. Podemos mesclar aí
foi até a parte que exibe o autoajuste. Vamos agora aqui, ó, na função alinhamento, tá? No alinhamento a gente tem várias opções que a gente pode modificar, tá? Temos aí, ó, na seção de alinhamento, então, alinhamento da parte superior à esquerda, alinhamento superior e alinhamento da parte superior à direita. Temos também aqui o centralizar à esquerda, o próprio centralizar, o centralizar à direita. E temos também alinhar a parte inferior à esquerda, alinhar a parte inferior no centro e alinhar a parte inferior à direita. Então são aí essas 9 posições que tem aí como opção todo tipo de posicionamento que você possa se interessar. Aqui a gente tem a direção do texto, tá? Vou começar pelo primeiro aqui, tá? Isso. Quando eu dou um clique, ele tem uma reação, né? Se eu dou 2 cliques, ele tem uma reação oposta. E no quarto clique, muito cuidado. Temos também aqui essa opção margem de células, não é tão utilizada, tá? Essa opção aqui, a margem de célula, por exemplo, aqui eu posso colocar a minha margem de célula 2 centímetros. Ficou maior assim porque só a margem utiliza 3 centímetros. Ai, meu Deus. Bom, aqui dá pra gente fazer um exemplo melhor. Março. Aí eu vou lá então no layout, margem da célula. Eu vou colocar aqui na esquerda, tá 0,19 por 3 centímetros. Olha, ele fez o que? Ele já jogou pra frente aqui, né, o meu texto. Então, uma vez que eu programei ele para estar fazendo isso daí, e foi feito de uma maneira bem simples, né? De maneira bem prática, tá? Não entraremos em detalhes, tá? Da seção aqui de dados, tá? Ela que contém o classificar, contém também a opção de repetir linhas do cabeçalho, tá? Opção de converter em texto e aí opções de fórmulas do Excel. A gente não vai entrar ainda por aqui muito cedo, por enquanto, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos à nossa tabela do dia, tá? Vou clicar aqui em novo, uma tabela em branco, novinha, né? Vou aumentar aqui, depois a gente pode modificar, tá? A nossa tabelinha, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar o tamanho da fonte 12, tá? Vamos no inserir, vou colocar aqui tabelas, clicaremos em inserir tabelas. No inserir tabelas, o número de colunas já está correto, tá?
porque a nossa tabela vai ter 5 colunas. Por vez o número de linhas vai ter 30 linhas. Vou clicar aqui para que a gente tenha a nossa tabela, tá? O primeiro passo que a gente vai fazer é selecionar essa linha inteira aqui, tá? Vamos lá no layout dessa ferramenta de tabela, né? Que a gente estava até agora aí passando assim para visualizar ou rever, né, algumas informações, tá? Então nessa primeira linha inteira que eu selecionei na guia de ferramentas de tabelas, vamos selecionar agora o layout na seção mesclar e depois vamos clicar em mesclar células, tá? Layout, seção mesclar células. Bom, vocês podem ver que a tabela já tomou um formato diferente, né? Na seção tamanho da célula, modificaremos a altura e a linha para 2 centímetros, tá? Então, a gente volta de novo aqui no nosso layout, né, de ferramentas da tabela. Vou colocar aqui a altura, então 2. Vou centralizar aqui, pegar um mais eficaz aqui para a situação, vai servir para toda a situação, né? O que mais aqui que a gente pode fazer nessa tabelinha antes de começar a preencher, tá? Porque depois que a gente começar a preencher, é uma tabela um pouco extensa, tá? A gente não vai parar para mais nada não. Na seção tamanho da célula, modificaremos a altura da linha por 2 centímetros. Foi o nosso último passo, né? Na seção de alinhamento, clique em centralizar. Na guia página inicial, selecione a fonte e altere para 26. Muito bem. Nós vamos digitar em caixa alta dentro desse campo feirão do automóvel. Tem aqui feirão do automóvel. Muito bem. Essa segunda linha a gente vai selecionar e clicaremos somente no centralizar. Então as informações que aqui forem colocadas já vão adquirir aí a formatação padrão e original que estamos utilizando, tá? Bom, com a nossa tabela preenchida, vamos formatar, tá? Vou retornar aqui e colocar de novo 26 o tamanho da fonte. Vamos lá no layout, a gente alinha no centro de tudo. Vou colocar aqui uma cor de fonte verde, tá bom? Os rótulos aqui em cima, vamos selecioná-los também, só que a gente vai fazer o seguinte: vai colocar Arial, clicar no negrito, tá? Vou escolher um fundo aqui para esse feirão, tá? Pessoal, muito bem, essa foi uma tabela simples, né, que nós elaboramos aí, do feirão do automóvel. Agora vamos salvar o arquivo, salvar como, localizem aí a pastinha de vocês, tá? O nome do nosso arquivo é feirão do automóvel, né? Prontinho, vamos salvar. Vou clicar em salvar e pronto. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima aula. Se cuidem, hein? E essa foi a nossa aula online. Agora você vai até a sala de aula virtual para acessar as atividades e praticar. Bons estudos e até a próxima!